Eu sou a Daniele, sou a Dani Freak, eu sou tatuadora, sou dona do estúdio Caixa Preta e sou empresária, mãe solteira de 2 filhos. E é isso. Eu sou a Bruna, tenho 22 anos, faço pedagogia na USP, estou no último semestre e trabalho como babysitter, quer dizer, agora mais ou menos é por causa da pandemia, mas minha profissão hoje em dia é babysitter. Eu sou a Lana, 22 anos, sou tatuadora, tô no penúltimo semestre de psicologia e só, né? Acho que só. Meu nome é Lígia, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de rádio e TV e eu me identifico com o gênero feminino. Sagrado feminino sou eu, o que tem dentro de mim, dentro do meu coração, eu me questionar sobre as regras que a sociedade impõe, eu quebrar paradigmas, ajudar outras mulheres, outras pessoas que viveram ou estão vivendo uma situação que eu já passei ou que eu estou passando. É isso, é se questionar sobre o que a sociedade impõe para as mulheres e até onde isso é real e até onde isso me faz feliz, sabe? É você ser feliz. O sagrado feminino para mim é isso, eu me sentir plena e feliz, independente do que as pessoas pensem, do que as pessoas acham. Então, pra mim, eu acho que o primeiro de tudo vem da autoconsciência, sabe? De se conhecer, de ter a curiosidade de se conhecer. E claro que isso, às vezes, né, na sociedade que a gente vive, assim, é difícil, às vezes, de você querer se conhecer enquanto mulher por conta própria, sabe? Então, muitas vezes, o estalo vem de fora, assim, de uma amiga que você conhece, que tem, sabe, todo esse conhecimento sobre ela, e você fala, eu preciso me conhecer também, sabe? Eu tenho todo um corpo aqui, físico, espiritual, que eu preciso entrar em contato com ele para ele poder me dizer o que ele quer me dizer. Então, pra mim, tem muito a ver com essa autoconsciência, esse autoconhecimento, e acho que é isso, ter mais autonomia sobre o corpo, sabe? Poder se comunicar com ele. Eu tenho essa premissa básica muito parecida e eu também pego um pouco pelo que eu já aprendi na bruxaria, que nós somos seres cíclicos e as mulheres mais ainda. Então, tudo bem, o homem também tem toda a sua questão com o próprio sagrado, mas a mulher, ela tem, na minha cabeça, né, ela tem algo muito mais assim com a natureza, uma coisa muito mais intensa, que a gente consegue conversar com a natureza através do nosso corpo. Então eu tenho muito essa noção dentro de mim do que é sagrado para mim. Eu acho que é uma relação muito próxima com a natureza. Então com a lua, com sei lá, os pequenos detalhes da vida, a gente se conhece. As estações do ano. Tudo, todos os ciclos em si. Mas pra mim, eu acho que esse clichê do sagrado feminino nunca fez sentido pra mim. Eu vejo como uma coisa muito mais fluida. Muito mais fluida. As pessoas, elas batiam no chão e falavam, não, você é trans. Você é trans porque você não exerce feminilidade, não tem nada a ver. E você não se assumir era um crime, né? Eu não sou trans, eu me vejo como mulher, a minha alma é feminina, o meu cérebro é feminino. Eu só não exerço essa tal dessa feminilidade exacerbada que as pessoas elas têm como, sei lá, o certo. Não é certo. É como se tivesse que bater o martelo, tipo, é isso ou é aquilo, sabe? Não tem o binarismo, meio, né? O binarismo. E eu não tô nesse binário. Eu sou mulher, só que eu não gosto de usar vestido, eu não gosto de usar maquiagem. E eu sou tão mulher quanto uma pessoa que tá lá vestida de noiva. Entende? Eu me sinto tão mulher quanto. Então, pra mim, o sagrado feminino é muito disso. É essa questão do autoconhecimento. Eu me reconheço como mulher. Então, pra mim, é isso que importa. A minha conexão com o mundo. Eu cresci num lar cristão, meus pais são crentes, minha família toda é crente. E eu tenho muita fé, não tenho mais contato com a religião que eu tenho hoje é por causa dos meus pais. Mas tudo que eu aprendi sobre religião, eu aprendi porque cresci num lar cristão.
E até por causa disso sofri muito na minha vida. Várias coisas eu tive que ir tirando da minha cabeça, e porque quando você cresce num lar cristão é tudo diferente do que você aprende no dia a dia de uma pessoa que não cresce num lar cristão. Eu não tenho uma religião específica. Fui batizada na igreja católica, fiz catequese, fiz crisma, mas hoje em dia eu não exerço mais, né, a profissão, assim, não pratico mais a religião. Mas eu acredito em alguma coisa que eu não sei o que é, sabe? Então eu sou super curiosa para conhecer várias religiões, pelo menos a base delas, assim. Mas é mais um interesse, uma curiosidade, mas eu não consigo me envolver, sabe? Tipo, profundamente com uma delas, assim. Eu sou muito curiosa em relação a isso, mas acredito em alguma coisa, uma força superior. Mas não sei ainda descrever o que é, se é tudo isso junto, se é uma coisa além disso. Varia muito do dia, sabe? Tipo, tem dia que eu quero acender um incenso porque, nossa, acho que tô precisando, sabe? Tipo, o ar aqui de casa tá muito ruim. Ou cultivo lá minhas plantinhas, sabe? Fico conversando com elas, meus gatos também. Mas acho que um ritual assim, muito específico, assim, eu não tenho, sabe? Tá. Eu cresci no espiritismo, mas eu não era aquilo especificamente que eu senti que eu tinha que seguir a risca. Mas eu gosto muito. Mas hoje eu tenho na minha cabeça que a religião está dentro da gente. Então eu misturo um pouquinho de cada coisa que eu aprendo. Então eu uso coisas que eu aprendi no espiritismo, na Umbanda, até no Candomblé em si. Eu gosto muito dos orixás, gosto muito da bruxaria, apesar de não ser uma religião, mas é um estilo de vida. Então eu tô muito assim na bruxaria, eu pego um pouquinho de cada coisa que eu vejo e vou juntando. Então eu tenho as minhas crenças, eu não sigo a risca nada, não existe dogmas pra mim, eu acho que a gente que faz esses dogmas, né, internos. Então eu tenho cristal, tenho incenso, eu que fico puxando ela pra usar as coisas. Dentro de uma igreja cristã existe muito isso, porque quando você faz parte disso, você é o sagrado feminino. Para eles é uma mulher de saia longa, de cabelos compridos, de véu. É como se você fosse uma coisa sagrada, sabe? Tipo, não questione o seu marido, sabe? Você tem que viver em função dele e o que ele fala é regra. E isso é uma coisa que eu questionei a vida inteira e que eu questiono ainda porque eu sei que ainda existe. Por que tem que ser assim? Por que a mulher que tem que usar saia e ter cabelo comprido? Por que a mulher que tem que usar véu? O homem tá de calça, de cabelo curto, lá de boa, vivendo a vida dele, e a mulher tá lá. Por quê? Tá completamente errado. É uma coisa que a gente, e ainda nos dias de hoje, isso é normal. Não é uma coisa que foi lá atrás que acontece, é o que acontece todos os dias, a gente vê isso todos os dias. Eu vejo meninas e adolescentes que crescem, né, dentro da igreja com tudo isso abalando o psicológico delas. Porque a partir do momento que você sai daquilo, você é diferente, eu sou bissexual, eu gosto de mulher, será que eu gosto de mulher? Todo mundo se questiona isso quando você é adolescente. Imagina essas meninas adolescentes crescendo dentro de uma igreja com aquilo de que, não, se você gostar de mulher, você vai pro inferno, você vai queimar no fogo do inferno. Imagina como que é isso na cabeça dela. Então eu questiono realmente isso, eu acho isso completamente errado, porque ninguém vai lá e fala para essas meninas, não é nada disso. Você pode se questionar, você tem que experimentar, é normal, ninguém vai te matar, você não vai queimar no fogo do inferno, sabe? É isso, infelizmente isso acontece o tempo inteiro, é uma coisa que as pessoas não se questionam porque as pessoas não têm contato, mas que existe e que infelizmente é péssimo, é uma coisa que realmente desestruturou toda a minha adolescência e que eu não gostaria que minha filha tivesse que passar por isso. Primeiro eu fiz o que eu fui ensinada a fazer e aí eu comecei a entender que aquilo não me fazia feliz
por mais que eu estivesse fazendo e agradando as coisas, fazendo as coisas por eles e agradando eles, mas aquilo não me fazia feliz. Aí eu comecei a questionar, desde pequenininha tinha várias coisas na minha cabeça que não fechavam. Tipo, eu gosto de mulher, mas o que eu gosto de mulher é errado, se gostar de mulher é errado, será que eu tenho algum problema? Meu Deus, eu tô cometendo um pecado, eu vou pagar por isso, eu não tô agradando meus pais. E tem um lance de agradar os pais, né? Porque como meus pais eram cristãos, eles queriam que eu crescesse dentro daquela doutrina, que era uma doutrina muito rígida. Todas as meninas tinham que usar saia, ter cabelo comprido. E eu sempre fui completamente diferente. Eu não aceitava isso. Por mais que eu quisesse agradar eles, dentro de casa eu usava saia. A hora que eu saía na rua, eu me trocava rapidinho, colocava calça. E calça do meu pai. E aí, uma vez eu fugi de casa, cortei meu cabelo curtinho, porque eles não deixavam eu cortar o cabelo. Nossa, várias histórias. Não é nisso que eu acredito. Então, corta pra Daniela mudando a vida inteira várias vezes até eu chegar onde eu cheguei. Realmente, quando eu nasci, quem cuidou mesmo de mim, assim, realmente teve uma função materna na minha vida foi a minha avó. Os meus pais eram irresponsáveis, eles tentavam ali do jeito deles, mas eles eram irresponsáveis. Então quem cuidou de mim foi a minha avó, que era evangélica e muito feminina. Então, tipo assim, eu já cresci, e isso que é engraçado, eu amo as princesas da Disney. Eu me vestia de princesa, elas colocavam vestido, tudo, tal, mas era isso. Em um dia eu estava de vestido da Branca de Neve, e no outro eu estava só de calcinha com uma espada na mão. Então, tipo, eu tinha muito isso dentro de mim desde sempre. O que assustava um pouco a minha avó. Meu pai não se assustava porque ele achava isso o máximo. Eu sempre fui ponto fora da curva na minha família e até para os meus amigos e tal. Eu estava na escola, eu queria jogar futebol, mas eu também queria brincar com as minhas amigas. As meninas tinham um pouco de distanciamento de mim porque eu jogava futebol. Aí eu gostava de usar roupa larga, aí de repente eu ficava assistindo Ariel. Então, tipo, as pessoas nunca sabiam muito bem o que era padrão ali em mim. Eu não tinha padrão. Então, eu sempre tive uma tendência a não seguir esse padrão feminino. E aí, quando eu fui entrar na puberdade, que tudo se mostrou como realmente é hoje, né? Eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro, comecei a comprar as minhas roupas, logo, sei lá, com 12, 13 anos, comecei a competir. Lutava desde sempre, então já não era uma coisa tão, né, inspirada para uma menina. Minha família sempre me apoiou, apesar de tudo, não gostavam. Queriam que eu usasse batom, roupa apertada, vestido, tentaram de tudo que você pode imaginar. Que afinal, minha família inteira é cabeleireira. Nossa, Inteira. É mãe, avó, tia, e eu avó. não uso maquiagem, eu não uso nada disso e elas se... Nossa, só falta passar maquiagem no pé. Enfim, elas são bem peruas. E eu nunca fui assim, então começou a bater de frente mesmo na puberdade. Um pouco antes disso minha mãe morreu, então elas usaram isso contra mim. Sua mãe ia ficar muito triste. Sua mãe também era muito feminina, né? Minha mãe era muito feminina. Sua mãe ia ficar muito triste de ver você assim. Você é assim porque você cresceu com seu pai, então você não teve um exemplo feminino e não sei o quê. E sempre jogaram isso em mim. Elas jogaram tanto em mim que o que eu estava fazendo não era algo feminino, que as pessoas ao redor começaram a querer colocar na minha cabeça que eu era trans. E eu tive muito problema nessa época, dos 15 aos 16, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Se eu não uso vestido, então eu não sou mulher. Se eu não uso maquiagem, eu não sou mulher. E foi muito difícil pra mim, porque eu também não me identifico como homem. Eu ficava, então eu não sou mulher? Como é que funciona isso na minha cabeça, né? Será que eu sou um homem? Será que eu sou uma mulher e tá tudo bem? Até eu conseguir ter esse autoconhecimento, de entender que o que incomodava em mim era essa estética feminina, padrãozinho, foi um caminho bem árduo. Meu pai reclamava, mas ele foi até que o que mais me apoiou nisso tudo, apesar de ele não gostar. Mas foi bem difícil, escondiam as minhas roupas, escondiam as minhas coisas. Reclamaram quando eu comecei a namorar meninas, ficar com meninas, foi uma coisa bem chata. Até porque não tinha referência, né? Pra você se basear, tipo, dá pra ser outra coisa além disso aqui ou disso aqui, sabe? Na época que eu estava me descobrindo, não tinham tantas meninas como eu. Então eu não sabia onde olhar. Tinha uma, pra não falar que, né? Ainda mais morando no interior, né? Era uma menina do YouTube que ela era uma mulher
que se vestia num estereótipo mais masculino. E aquilo pra mim foi o que eu precisava pra me encontrar. Como é importante a gente ser exemplo e ter voz pra ajudar aqueles que não podem ter voz ainda. Então eu sempre bato muito nesse ponto. Mulheres lésbicas ou bi, tipo, performarem um pouco mais de masculinidade, eu acho que isso é mais como uma quebra em relação a uma construção que foi feita na nossa cabeça. Então, tipo, eu cresci a vida inteira achando que por eu ser mulher eu precisava usar salto alto e vestidos e saias e ter o cabelo comprido e usar maquiagem e fazer um monte de coisa. E aí quando entrou no BO da sexualidade, de estou me descobrindo, e aí eu fiquei tipo, então pera, se nem isso, tipo, se nem o que é certo, que é tipo só gostar de homens, eu faço, por que que eu tenho que usar isso daqui? Machuca o meu pé, não quero usar. E aí você vai, tipo, conforme você vai se descobrindo, você vai descobrindo a própria sexualidade, a gente vai quebrando um pouco com esse estereótipo de você precisa ser assim porque você é mulher. Você falou que quando a gente nasce a gente já é encaminhado, né, bem direcionado assim para onde os pais querem levar a gente, uma família, uma sociedade, enfim. Mas acho que desde antes, né, tipo, desde o chá revelação, sabe, que existe hoje em dia, de, meu Deus, aquela festa, se é menino ou se é menina, enfim, e sempre azul ou rosa, né. Mas eu lembro que minha família conta pra mim, minhas primas principalmente contam pra mim que quando minha mãe descobriu que eu era uma menina, e tipo, não tinha tanta chá revelação como tem hoje, mas quando meu pai descobriu, ele fez uma festa de tipo comemoração, assim, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos, homens, e um irmão mais novo, homem também. Então eu sou a única menina e meu pai tava querendo uma menina. E então eu cresci nesse meio masculino por causa dos meus irmãos que tinham essa influência. Eu cresci brincando de carrinho, pulando pelas paredes, sabe? Enfim, tudo que você pode imaginar de molecagem mesmo. Mas tinha aquele lado meu de querer brincar de boneca, até porque eram os presentes que eu recebia no meu aniversário, né? Então eu queria brincar de boneca, chamava meu irmão pra brincar comigo, principalmente meu irmão mais novo que é mais ligado comigo, pra brincar comigo também de boneca, de cuidar de bichinho de pelúcia e tal. E aí, na puberdade também, quando eu comecei a entender melhor porque assim, antes da puberdade pra mim não tinha a opção de namorar outra menina, sabe? Uma menina namorando outra menina. No bairro que eu cresci, no interior de São Paulo, tinha de vez em quando, assim, meus pais são comerciantes, né? Então tinha de vez em quando aquele comentário assim, aquela sapatão lá, sabe? E, tipo, passava, batido, sabe? Eu sabia que era uma menina que talvez ficasse com outra menina, mas não entrava em mim, assim, sabe? Não me aprofundava muito naquilo. E aí, quando eu comecei a conversar com a Lana e senti uma atração pela Lana, só que eu não tinha sentido isso por ninguém, assim, nem por menina e tal, foi a primeira pessoa que eu gostei realmente de querer me relacionar. E eu fiquei muito confusa, eu falei, cara, eu não sei, mas eu acho que meus pais vão gostar, sabe? Porque pela percepção que eu tinha, era isso que as pessoas faziam. Eu via relato, quando eu comecei a pesquisar mais sobre isso, né, sobre como que é ser lésbica e ser gay, eu via pessoas sendo expulsas de casa, eu via pessoas que os pais ficavam, sabe, fazendo um terror psicológico com elas, eu falava, cara, eu não posso sair do armário, entre aspas, né, nem tentar me descobrir, porque senão vai ser o fim da minha vida, sabe? Imagina uma menina de 12, 13 anos, no interior, namorando uma menina, querendo namorar uma menina que é de outra cidade, sabe? Então, e meus pais, entre aspas, conheciam ela, assim, a gente já tinha conversado sobre ela e tal, eles já tinham visto ela uma vez que a gente tinha se combinado de se encontrar, mas quando eles começaram a perceber que tinha alguma coisa além daquilo, eles começaram a tentar tosar um pouco, sabe? Então, você tá gastando muito tempo no computador, sabe? Vai desligar, vai brincar com seus amigos aqui do condomínio, tentaram realmente separar um pouco, distanciar um pouco pra ver se, né, entre aspas, realinhava.
E aí, por muito tempo foi assim, tanto que a gente começou a namorar com 14 anos e só aos 16... Não, 12, né? 13. 13, com 13 anos. E só aos 16 eles foram saber dela, sabe? E sabiam mais ou menos assim, mas eu não sei se pra eles foi o preconceito realmente de a filha namorando outra menina, ou se foi mais eu prefiro que ela espere mais um pouco pra ela ter certeza de que é isso. Porque quando eles vieram conversar comigo aos 17 anos, quando eu saí de casa pra ir fazer faculdade, eles sentaram numa boa comigo no sofá e falaram assim, não, você pode namorar com quem você quiser, a gente sabe que você conversa com ela desde que você era, né, nova, assim. Então agora que você tá saindo de casa, que você tem a sua vida, que você vai estudar fora em São Paulo, agora você pode fazer o que você quiser. Sabe? Então chama ela pra vir aqui no domingo, vamos almoçar todo mundo junto, deixa ela contar mais sobre a vida dela, conhecer a família dela também. Então, acho que é muito... Isso pra mim ainda não ficou muito claro, sabe? Principalmente em relação à minha família, se foi o preconceito de eu namorar uma menina ou pela minha imaturidade eles achavam que eu estava sendo muito nova, mesmo que se fosse um menino, sabe? Então, isso realmente fica meio confuso na minha cabeça. Eu sei que quando eu tinha uns 14 anos, por aí, eu, tipo... Eu olhava pros caras e ficava, tipo... Aí eu olhava pra umas mulheres e ficava, tipo... Só que... Como sempre foi, pelo menos no meu ciclo social, familiar, de amigos, tudo, sempre foi muito fechado a esse tipo de coisa, eu sempre fiquei, não, peraí, gente, não pode, imagina? Não. Que o negócio é outra coisa, não pode, não posso ser. Então foi, tipo, um negócio super reprimido. E aí, no ensino médio, eu conheci uma menina que foi minha primeira namorada. E aí, depois disso, aí que eu tive certeza que, tipo, muita homofobia, entendeu? Porque, assim, todos os professores, ninguém mais deixava a gente sentar, tipo, do lado uma da outra. E, tipo, a gente tava só fazendo a lição, entendeu? A gente só queria ficar junto, tava de boa, ninguém tava se comendo no meio da sala. Aliás, na sala que eu estudava, tinha, tipo, umas meninas que ficavam sentando no colo dos meninos que ficavam sarrando nas meninas, e aí tava suave. Mas eu ficar do lado da minha namorada não podia. Impossível, sabe? A minha mãe e a mãe dela, elas foram na escola e falaram com todo mundo, tipo, uma situação que era super íntima nossa. Elas explanaram pra todo mundo e fizeram um rolê na escola, a gente não poder fazer nada junto. Então, tipo, ela sentava aqui, eu sentava aqui. Não tenho medo, não acho que, tipo, aconteceria, por exemplo, de eu ser expulsa de casa. Acho isso muito, muito difícil de acontecer. Então, tipo, eu vou ter que voltar pra aquele lugar onde, tipo, ninguém vai olhar na minha cara, ninguém vai falar comigo, vai todo mundo ser grosso pra caralho, só porque eu amo outra pessoa. Uma pessoa que eles acham que eu não deveria amar. Porque, assim, atualmente, eu namorar uma menina não seria a única coisa que a minha mãe detesta. E aí, depois disso eu comecei a aceitar um pouco mais. Mas aí depois também esse relacionamento terminou. E aí eu comecei a namorar um cara. E eu fiquei com ele por muito tempo. Então, tipo, eu meio que comecei a aceitar que talvez fosse, tipo, literalmente uma fase. E aí, depois que eu terminei, aí, tipo, eu fui começando a me questionar de novo esses negócios todos de... Pera, será que sou? Será que não sou? Será que... Deus do céu, o que tá acontecendo? Que, tipo, até hoje, tipo... Aí eu conversei isso com um amigo meu esses tempos, que a gente tava falando de sexualidade, porque ele é gay. E aí a gente tava falando e ele falou, então, amiga, mas aí, tipo, eu tava vendo uns TikToks, e aí eu encontrei um pessoal lá, e aí, tipo, eu fiquei, nossa, Só que aí ele foi ver e eram meninas. E aí ele ficou meio assim, e aí, tipo, a gente tava nessa onda doida de, tipo, o que somos? Ah, meu Deus! E aí, tipo, foda-se as definições. Eu sempre briguei e rebati as coisas. Minha mãe, não, você não pode fazer isso. Mas por que eu não posso fazer isso? Tipo, não é nada. Então, por que eu não posso? E ela não pode porque eu tô falando que não pode. Eu, não, mas você tá falando que não pode, você não tá me justificando porque não pode, você tá falando que não pode. Isso aí eu já ouvi, eu quero saber por quê. E aí, tipo, e eles nunca gostaram disso, porque eles queriam, tipo, alguém que falasse, tipo, você não vai fazer isso. Ah, tá bom. Ok. E eu não ia fazer isso, eu nunca fiz. O pouco que eu cheguei a conhecer, eu tive uma visão muito elitista e muito
sabe, cheio de estereótipos, de que a mulher é essa coisa pura e não sei o que, e que os homens eles fazem guerra, então eles derramam sangue, a mulher é quem tem que devolver o sangue à terra, e, tipo, tá, muito bonito, mas a mulher é muito mais do que isso, a mulher também faz guerra, entendeu? E não há problema nenhum em fazer guerra. Então, separou muito isso do homem, guerra, mulher, paz. E não, é um espectro aí, então isso sempre me incomodou um pouco. Essa ideia muito binarista e de que a mulher é pura e um ser de luz e tal. Não, é um ser cíclico, como Sim. Tem a morte, tem a vida, tem muita coisa aí. Não é só essa coisa do nascimento, Sim. Também é morte. Falar de energias masculinas e femininas, eu acho que não tem como a gente definir exatamente o que é masculino e o que é feminino. A gente tem duas energias que são diferentes, opostas e complementares. Mas eu não tenho como dizer que tipo, a energia mais bruta do negócio é a energia masculina. Porque isso também vem de uma construção social onde o homem ele é o mais bruto. E a mulher ela tem que ser mais paz e amor, mais tipo, quietinha na dela. Então, apesar de essas duas energias existirem, elas, tipo, a gente definir como qual é a masculina e qual é a feminina, vem toda de uma construção social onde a mulher é vista como essa figura quietinha e o homem é visto como essa figura mais dominante. Tem várias outras coisas que fazem parte de mim que ela também não gosta. E que eles acham que deveria ser diferente. Então, acho que hoje seria 1000 vezes pior. Porque já, tipo, seria um acúmulo de coisas. Entendeu? entre aspas, com a Lana, assim, desde que a gente era bem nova, antes de entrar na puberdade, realmente. E vendo todo o sofrimento que ela tinha para poder expressar o corpo dela do jeito que ela queria,
Eu fiquei muito preocupada realmente em mostrar para meus pais que aquela Bruna que cresceu meio moleca e de vez em quando também brincando de princesa, mas que, né, a partir da puberdade queria assim vestir roupas mais femininas e tal, não ia mudar porque eu tava me assumindo lésbica, sabe? Então, por um momento, a gente nunca sentou pra conversar sobre isso, mas por um momento eu fiquei muito preocupada em relação a essa, sei lá, entre aspas, decepcionar eles em relação a isso, né? Até porque meu pai fez uma festa quando descobriu que eu era menina. Mas acho que juntas é muito louco, assim, porque eu tenho uma sobrinha, hoje em dia ela tem 7 anos, então a Lana a gente namorava antes dela nascer. E aí quando ela conheceu a Lana, depois de um tempo convivendo com a Lana, eu lembro que ela perguntou pra mim primeiro se a Lana era minha namorada. Aliás, o que a Lana era, nem colocou esse nome, namorada ainda. Ela falou assim, eu e a Lana a gente namora, igual seu pai e sua mãe. Ela falou assim, ah tá, mas a tia Lana é menina ou é menino? Eu falei assim, não, a tia Lana é menina. Eu falei assim, ah, tá bom. Mas se ela quisesse que eu chamasse ela de menina, eu podia chamar de ele, né? Eu falei, você podia chamar ele de tio Alana, ou seja lá do que for que ela queria que chamasse, né? Mas ela prefere que chame de tia Alana porque ela é uma menina, ela só se veste como, né, pra ela ter uma referência, se veste mais como seu pai do que como a tia Bruna. Então, acho que pra mim, assim, o momento mais marcante pra mim de eu ter que definir, sabe, o que eu e a Lana somos, assim, foi essa minha sobrinha que é pequenininha, que veio me perguntar justamente pra, né, não ter esse constrangimento de perguntar pra Lana e de, sei lá, meio que enquadrar a Lana sobre o que ela era, sabe, era realmente nesse interesse de respeitar a nomenclatura que a Lana quisesse que ela chamasse. Eu sempre, a minha vida, eu acho que já começou assim, porque na minha casa nós somos em 3, e mais a minha mãe, depois juntou minha filha, que a gente morava todo mundo junto. E a minha vida sempre foi cercada de mulheres muito fortes. Minha mãe é a minha referência número 1, minha mãe é uma guerreira, trabalhadora, sabe, lutadora. E mesmo ela não entendendo nada do meu mundo, porque até hoje ela é crente, ela não entende nada, mas ela me respeita e ela tem muito orgulho da minha trajetória, e ela sempre me apoiou. Então, mesmo não entendendo nada, ela sempre falou pra mim, pode quebrar a cara, porque se nada der certo, eu ainda vou estar aqui. E esse foi meu porto seguro da vida. 1000 vezes eu caí, 1000 vezes eu levantei, porque eu sabia que eu tinha minha mãe e meu pai ali. Eu acho que a minha independência é o que abriu todos os caminhos na minha vida. Hoje as pessoas não me questionam, por que ninguém paga minhas contas? Eu crio meus filhos, eu não preciso de ninguém, porque ele convive com mulheres o tempo inteiro. Então existe um respeito, ele já é uma coisa normal para ele ver 2 mulheres juntas e 2 mulheres fazendo carinho e ele respeitar as mulheres, ele respeita, ele tem um carinho, coisa que você não vê por um menino que é criado por um homem e por uma mulher o tempo inteiro, entendeu? O Dani é criado praticamente por 2 mulheres, porque eu e minha filha, nós passamos a maior parte do tempo com ele. Mas isso foi uma coisa que eu adquiri com o tempo, e eu percebi, conforme eu fui ficando mais madura, que só ia existir um jeito das pessoas me respeitarem, quando eu conquistasse a minha independência. E é isso, hoje eu sou uma mulher livre, independente, e ninguém manda na minha vida. Eu acho que mulher é força, nós somos a força, porque quando a gente precisa, eu sou mãe, quando você precisa sustentar um filho, você é capaz de tudo por ele. Quando você precisa comer, você vai dar seu jeito e você vai conseguir, sabe? Porque você precisa se alimentar, você não vai ficar esperando ninguém pra fazer aquilo por você. E é isso, eu convivo com mulheres todos os dias e eu sei que é isso, a gente é a junção das 2 coisas, a força e a sensibilidade, e isso faz com que nós sejamos invencíveis, é isso mesmo. Hoje eu sou uma mulher completa, que eu estou onde eu sonhei a vida inteira estar, e eu tenho muito orgulho disso. Da minha história mesmo, porque com 41 anos eu mulher, sozinha, mãe de 2 filhos, estar dentro do meu sonho, eu sei o quanto é difícil para as outras mulheres chegarem onde eu cheguei. Quanto é difícil para as outras mulheres sair de um casamento ou ter seu próprio negócio. Então eu sei que eu inspiro as pessoas. E que bom, eu quero inspirar mais e mais pessoas, mais e mais mulheres, para que elas tenham coragem, a coragem que eu tive de largar meu emprego, de ser executiva de contas, porque eu tava no melhor lugar na minha carreira, e eu abri mão de tudo aquilo porque eu queria viver meu sonho. E que, foda-se, você vai largar tudo e você vai ser muito feliz. Porque eu acho que na vida a coisa mais importante é isso, é você trabalhar com o que você ama, você se sentir, como eu me sinto hoje, realizada, e a sua independência financeira.
discussão sobre o sagrado feminino que tem hoje em dia, ela é muito fechada em si, sabe? Então, tipo, pô, se você não sabe em que lua que você menstrua, então você não tá conectada com o seu sagrado feminino. Se você não usa um coletor menstrual, você não tá conectada com o sagrado feminino. Se você usa absorvente, se você usa absorvente descartável, nossa, você tá por fora, você não sabe o que é sagrado feminino. Sabe assim? Só que é isso, tipo, as pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento. E é muito limitado entre si, sabe? Porque as pessoas, se você não conhece esse tipo, se você já não tem esse tipo de conhecimento, você não é nem inserida, porque as pessoas te isolam mais ainda, sabe? Então, eu acho que é um debate válido, né? As pessoas têm que ter o direito de ter acesso e acreditar ou praticar aquilo por opção, não por falta de opção, né? No caso de absorvente descartável, enfim. Se a pessoa optar, se souber de todos os prós e contras, de todos os métodos para lidar com a menstruação, beleza, ela vai optar pelo que é melhor para ela. Agora, se ela nunca teve acesso àquilo, né, hoje em dia a gente está discutindo para ver se vai ter absorvente descartável na prisão, assim, sabe? Que as pessoas, que as mulheres lá têm que cortar a camiseta para poder se virar durante a menstruação. Então, assim, é um debate que às vezes se distancia demais justamente desse público que ela deveria se aproximar, sabe? Segrega ainda mais. E, para além disso, tipo, tem o debate sobre alimentação vegana, sobre alimentação orgânica, de comprar dos pequenos comerciantes, pequenos agricultores e tal. Só que é isso. Infelizmente, esse tipo de alimentação é, assim, entre muitas aspas, mais caro, né? Quando a gente entende melhor como é que funciona a dinâmica econômica de tudo isso, a gente entende que dá elas por elas e que é uma opção. Só que para uma pessoa que, sabe, sai do trabalho, passa no mercado, precisa comprar uma coisa rápida pro filho lanchar, uma coisa que ele vai comer, que ela tem certeza que ele vai comer, é muito mais fácil pegar um pacote de salgadinho do que, né, optar por uma maçã, por uma banana, que não sabe de onde veio, não sabe se ele vai querer comer. Então tem toda essa questão também dessa discussão do sagrado feminino, que é dar opção às mulheres, sabe? E ser sensível o suficiente para chegar nelas e ter paciência para conversar com elas sobre isso, para dar opção para elas decidirem o que elas vão acreditar, o que elas vão querer seguir, o que elas vão conseguir se conectar, sabe? Eu acho que tem muito disso também. Porque o debate nada mais é que você ter duas ideias que não são iguais e confrontar elas. E disso, de um debate, não de uma briga, de uma discussão, mas de um debate mesmo, disso só sai mais conhecimento. Sabe, os dois lados, eles não têm que necessariamente mudar a opinião que eles têm em relação a alguma coisa. Mas aquilo faz eles crescerem. Sabe? Então, tipo, a gente só tá democratizando o conhecimento. Quando a gente fica aberto, se torna aberto ao debate, você, tipo, gostando ou não da opinião daquela pessoa. Sabe? E aí, tipo, disso você só gera mais conhecimento e, tipo, conhecimento é fonte de tudo. Quando você entende as coisas, você deixa de ter... Quando você entende as coisas, você deixa de ter vários preconceitos. Sabe? Você vai tirando de você tudo aquilo que te colocaram, que te enfiaram quando você era criança, que tudo ao seu redor vai te enfiando, todos os preconceitos e estigmas que a gente tem. E aí você vai tirando isso aos poucos. E aí quando você for falar com outra pessoa, ou sei lá, quando você virar um pai, virar uma mãe, e você tiver um filho, você vai tratar essa criança de outra forma. E ela vai crescer de uma forma muito mais aberta do que você cresceu. E aí, tipo, disso só vem pessoas menos amarguradas, que, tipo, estão mais dispostas a conversar com as pessoas, que entendem o lado, pessoas que sentem empatia umas pelas outras. Então, tipo, eu acho que qualquer diálogo, qualquer debate, eu acho que ele é perfeito. A gente tem que debater tudo. Trabalho com crianças, eu pretendo trabalhar com crianças, principalmente em escola, eu boto muita fé nelas, né? E no que a gente tem que investir na educação delas, tanto nas coisas, né, de conteúdo mesmo da escola, quanto nessas coisas de lidar com as outras pessoas e de lidar com elas mesmas, sabe? E não nesse sentido muito conteudista de senta aqui, vamos lá, hoje a gente vai aprender sobre o sagrado feminino. Não, é sentar pra conversar, tipo, poxa, você tá se sentindo mal? Mas por que será? Vamos pensar por que você tá se sentindo mal? Sabe?
E para elas aprenderem a se ouvir, a se comunicar e a poder se expressar do jeito que elas quiserem, artisticamente, fisicamente, sabe? Se quiserem seguir os estereótipos, tudo bem também, sabe? Mas abrir esse leque para elas poderem escolher. E acho que, não sei, talvez eu fique um pouco descrente, assim, porque estudando um pouco mais sobre educação, né, a gente vê que existem, como a Ana fala, existem ciclos, assim, tipo, no começo dos anos 1900, né, nos anos, até 1920, sei lá, tinha muita sonda progressista da educação, de poder, sabe, deixar as crianças livres para se expressarem. E aí depois veio o Estado Novo, fechou um pouco. Nos anos 80, principalmente aqui em São Paulo, abriu de novo com as escolas experimentais, para as crianças de novo poderem ser mais livres, poderem ter autonomia sobre a própria educação, ser mais participativas e ativas. E aí, a partir dos anos 2000, fechou de novo. Então, agora a gente está voltando com esse movimento, sabe? Então, acredito muito na educação, assim, como um portal, sabe? Para poder revolucionar todo o futuro, realmente, né? Partindo das crianças, assim. Mas a gente tem muito chão para enfrentar ainda, sabe? Muito chão para andar. A psicologia por si só já é uma quebra de preconceitos, é uma quebra enfim, de conceitos estabelecidos às vezes. Então eu tenho muita fé na psicologia. Cada vez mais a psicologia está chegando na periferia, a psicologia está chegando nos lugares que ela deveria realmente estar. Então eu tenho muita fé, porque você vai lidar com as pessoas que ainda estão em crescimento. A gente já lida com as pessoas que já estão grandes e que já estão lidando com esses problemas, esses preconceitos, essas questões, esses binarismos. Então é uma quebra mesmo, um autoconhecimento. E eu acho que a psicologia é uma das coisas que mais tem lutado hoje pela mulher, com certeza. De poder validar, né, a palavra dela. Se sentir validada, lutar, né, a psicologia, ela luta por todas as causas, e é isso que eu gosto mais. Então, todo psicólogo decente, claro que tem um outro por aí, mas todo psicólogo decente, ele luta por todas as lutas, e isso é muito importante. Principalmente dos menos favorecidos. Exatamente. A gente, no presente momento, a gente tá crescendo numa sociedade doente. Doente em muitos sentidos. Então a gente cresce desde criança. Eu vou falar da mulher porque é a minha vivência e vivência de geral. Então, tipo, a gente cresce pensando, você não pode ser gorda, porque senão você é feia. Porque gorda é sinônimo de feio, de não saudável, de vou infartar semana que vem. E não. A gente cresce com esse negócio de você tem que ter o cabelo comprido. E aí, tipo, se o seu cabelo ele é mais escuro, você tem que fazer umas luzes na ponta. Porque aí ele vai ficando mais loirinho e é mais bonito, assim. E aí você gasta R$500 de salão pra um negócio que não precisava. E aí você pega e vai fazer uma lipoaspiração e você gasta milhares de reais pra fazer esse negócio. E aí, tipo, você tem a Alexandrismos, do Movimento Corpo Livre, ela tem um vídeo muito bom que ela fala sobre isso, que depois da lipo, foi tipo a pior época da vida dela. Foi a época que ela mais sentia vergonha do corpo e que ela mais se odiava. E, tipo, ela andava na rua e todo mundo, ai, como você tá bonita desse jeito. Ai, que linda, nossa, o que você fez? Nossa, que cintura, nossa, que... E, tipo, pra ela era a pior fase. A Kesha, quando ela tava assumindo, ela tava, tipo, ela entrou numa onda muito fodida de depressão. E ela não tava comendo, ela tava ficando extremamente magra. Muito, muito doente, fisicamente e mentalmente. E ela deu uma entrevista falando que quanto mais magra ela ficava, pior ela tava com ela mesma e mais as pessoas elogiavam ela. A gente cresce nessa relação muito ruim com o nosso corpo, com como ele funciona. A própria questão do sangue menstrual. A gente cresce, eu fiquei apavoradíssima a primeira vez que eu menstruei. Apavoradíssima. Tipo, gente, tem sangue saindo de mim. Ai, meu Deus. Tá sujo, eu preciso me limpar, eu estou fedendo.
Tipo, é um desespero muito grande, ninguém pode saber que você tá menstruada. Ninguém. Se puder, você bota um moletom, tá tipo mó calor, mas você bota um moletom, um Kia ou um absorvente debaixo do braço e vai. Sabe? Porque ninguém pode ver isso, nojento pra caramba. E aí a gente vai crescendo e vai entendendo algumas coisas, por isso que é bom esse debate. Eu só fui aprender toda a questão do sangue menstrual e dele ser o sangue mais rico do corpo. Ele é um sangue preparado pra criar uma vida durante 9 meses. Se tem uma coisa que esse sangue não é sujo, sabe? Tipo, e ele é o único sangue que não vem de uma agressão. Ele é natural, ele é lindo, sabe? E aí, tipo, e eu só fui entender isso quando eu comecei a conhecer pessoas que já pensavam dessa forma e a gente começou a conversar sobre isso, sabe? Então, tipo, até mesmo com amigos. Amigos meus já falaram, tipo, mas não tem toda essa questão de ser um sangue sujo? Eu, tipo, não, gente, ó, é tipo, isso aqui não tem nada a ver. E aí, tipo, hoje, amigos que tinham esse preconceito achando que era um sangue sujo, hoje vem de outra forma, completamente diferente, sabe? Então, tipo, é importante socialmente pra desconstrução das pessoas, pra você estar aberto, mas é importante muito pra gente que debate as coisas, porque a gente cresce acreditando em um monte de coisa que não é verdade. Depois de anos e anos e anos e anos se odiando, quando você decide se amar, quando você começa esse processo de auto-amor e entender o corpo, ele demora, você não vai se amar do dia pra noite. Não é assim. Mas a minha relação, ela, tipo, é muito melhor hoje. Direto, eu tô, tipo, eu passo num espelho, aí eu tô pelada, aí eu fico, tipo, nossa, cara, eu tô com essa celulite aqui. E aí dá, tipo, 2 segundos. Não, mas pera, foda-se. Não tem problema. Tá ok. E que linda essa celulite. Exato, e que maravilhosa, tá tudo certo. E aí, tipo, outro dia eu me olho no espelho e falo, nossa, como eu tô feia hoje. E aí, tipo, eu vou embora e aí eu volto pro espelho e fico, não, pera, não tô feia. Eu tô maravilhosa. E é isso. Então, tipo, no momento, eu passo por muito mais fases de gostar de mim do que de não gostar. Mas quando eu entro na fase de não gostar, eu fica num debate daquilo que eu aprendi a vida inteira, sabe? De você não é boa, de você não é boa o suficiente. E pra quem eu sou hoje, que é não, você é assim. Então fica nesse impasse. Então, tipo, eu falo alguma coisa ruim sobre mim e aí imediatamente eu me corrijo. Fico, não, pera, não é assim. Pausa. Vamos mudar esse pensamento. E é um processo, amiga. É um processo. Que foda. É difícil, mas é maravilhoso. E é necessário. Necessário demais. Não só pra gente que tá se conhecendo, pra todo mundo. Sabe, a gente tem que... As pessoas têm que saber quem a gente é. As pessoas têm que saber quem a gente é e que elas não têm o direito de falar mal disso. Só porque eu escolhi comer uma barra de chocolate. Sabe? Porque eu escolhi não passar maquiagem hoje. Eu trabalhei num lugar que o dono da empresa... Só tinha mulher que trabalhava lá. O dono da empresa, ele passava e aí ele virava pra qualquer mulher que tava lá. E aí ele falava, vai passar uma maquiagem, você tá com uma cara de doente. E aí do nada, assim, desse jeito, grossaço. Ângela, você tá fazendo muito barulho. Só faz. Não precisa não fazer nenhum, mas só faz um pouquinho menos. Desculpa eu. Então, mas é foda isso, né? E. Bom, é isso, amiga. Acho que deu tempo. Você quer deixar, sei lá, algum recado pra quem for ver sobre isso, sobre, sei lá, algum conselho de amor? Sei lá, qualquer coisa. Algum conselho de amor? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, amiga. Sobre alguma coisa, algum ponto da sua vida que você acha que as pessoas deveriam, sabe, tipo, usar de exemplo pra não cometer os mesmos erros. Eu acho que... Aquilo, a gente tava falando ontem disso,
que incerteza é quando você sabe o que quer e acha que deveria querer outra coisa. E aí você fica incerto daquilo. Eu acho que de começo, cara, você sabe o que você quer. Não precisa falar pra mais ninguém, mas você sabe. Você sabe. Então, quando acontecer alguma coisa de, tipo, e aí você, sei lá, abaixa a cabeça pra aquela situação. E aí, sei lá, se olha no espelho depois e tenta se entender o que passou na sua cabeça pra que aquilo acontecesse, pra que você agisse como você agiu. E esteja aberto a entender também o que você queria ter feito. Como você queria ter agido naquela situação, ou como você queria ter pensado, enfim. Esteja aberto a isso. Vai ser uma confusão no começo? Vai. Vai ser horrível. Você vai ficar tipo, meu Deus do céu, o que eu faço? Mas eu acho que é uma questão mais de estar aberto a se ouvir também. Então é isso. O nosso corpo, ele dá muitos sinais. Muitos. Então, eu acho que uma dica de amor é escute o seu corpo. Ele não vai te falar com palavras, mas ele vai te mostrar. Ele vai mostrar. Ele sempre mostra. Se ele tá bem, se ele não tá, se você tá fazendo uma coisa ruim pra ele, ele sempre te mostra. Então, esteja aberto a ouvir o seu corpo, a se ouvir nessas situações. E aí, com o tempo, a gente vai descobrindo o que é se amar.